Bom dia! Iremos iniciar agora o quinto módulo da disciplina de Genética de Populações e Evolução. Neste módulo, nós vamos tratar da evolução da vida através do tempo geológico, conceitos epigenéticos e estudos de casos em epigenia. Bem, antes de tudo, é importante saber como é que nós sabemos, como é que nós identificamos o tempo e os fósseis nas rochas. Para isso, nós temos dois métodos, o método da datação relativa e o método da datação absoluta. O método da datação relativa, ela vai considerar princípios estratigráficos vistos na disciplina de geologia e os princípios paleontológicos vistos na disciplina de paleontologia, obviamente. Bem, para saber se uma rocha é mais antiga ou mais jovem do que outra, nós podemos utilizar o princípio da deposição horizontal, que em rochas sedimentares, a camada superior vai ser sempre mais recente do que a camada inferior. Aqui nesse exemplo, temos uma rocha sedimentar e sobre ela um corpo d'água, que pode ser um oceano, um rio, e ela está servindo de embasamento para esse corpo d'água. Nessa rocha sedimentar, nós temos 4 camadas. A camada A, que é a mais jovem de todas, porque é a depositada no topo, e a camada D, que é a mais antiga de todas, porque está depositada embaixo. A camada B e C são intermediárias, mas por ser depositada em cima da camada C, a camada B é mais recente do que a camada C. Outra coisa que podemos levar em consideração também são os fósseis. Tem fósseis que só foram encontrados em um certo momento do nosso tempo geológico. Por exemplo, os trilobitas. Os trilobitas, eles são artrópodas extintos que só viveram na era paleozoica. Então, aqui nessa imagem, podemos dizer que essas rochas que possuem esses trilobitas, elas são rochas da era paleozoica, porque foi a era na qual esses animais viveram. Também a gente pode fazer correlações. Por exemplo, aqui na camada D do primeiro local, na camada I do segundo local e na camada N do terceiro local, possui o mesmo tipo de fóssil de peixe. Essa mesma espécie, esse mesmo táxon de peixe, ele, como está sendo identificado nessas 3 camadas, podemos dizer que mesmo em locais diferentes, nesses 3 locais diferentes, essas camadas elas foram depositadas no intervalo de tempo em que essa espécie viveu. O método da datação absoluta, ele vai seguir o método de datação radiométrica, ou seja, vão pegar amostras dessas rochas e essas amostras vão serem datadas da seguinte forma: através dos cristais de zircão, que é o silicato de zircônio. Essas rochas, essas amostras, elas vão ser trituradas, esses cristais de zircão vão ser extraídos e vão ser utilizadas as radioatividades da própria rocha. Então, os métodos de datação de absoluta, vamos
vamos utilizar os isótopos radioativos. Os métodos de datações absolutas com isótopos radioativos mais comuns são o do rubídio-estrôncio para rochas mais antigas, ou seja, o método rubídio-estrôncio vão analisar a quantidade de átomos de rubídios que vão se desintegrar e se transformarem em átomos de estrôncio. Isso levando em consideração o tempo de meia-vida desses isótopos radioativos, ou seja, a metade da quantidade dos átomos de rubídio para se transformar em estrôncio. Leva cerca de 50 bilhões de anos. Então, esse método é utilizado para as rochas mais antigas, visto que nosso planeta tem cerca de 4,61 bilhões de anos. Outro método de datação absoluta com isótopo radioativo, também bastante utilizado, é observar a metade da quantidade de urânio que vai se transformar em chumbo. Então, levando em consideração o tempo de meia-vida desse isótopo pai, que é o urânio, quanto tempo a metade dele vai se transformar no isótopo filho, que é o chumbo. E aqui a gente pode ver, pela tabela, que são 7,1 bilhões de anos. Outro método de datação absoluta, muito utilizado também, só que para rochas mais jovens, é o do carbono 14, também é utilizado na arqueologia. O método do carbono 14 ele é utilizado em rochas mais jovens porque, diferente do método urânio-chumbo e do rubídio-estrôncio, que o tempo de meia-vida desses elementos datam de um intervalo de bilhões de anos, o tempo de meia-vida do carbono 14 é muito menor que isso, cerca de 5.730 anos. Então, rochas mais jovens são utilizadas para esse estudo com carbono 14. E o carbono 14, o tempo de meia-vida dele, como 5.730 anos, ele vai se transformar no isótopo filho, que é o azoto 14. Essa datação ela é utilizada no máximo até datações de 50, 60 mil anos. Nós também podemos datar o sistema clima. Como assim? O sistema clima, a gente pode, dentro desse sistema clima que foi registrado dentro do nosso planeta, muitos materiais podem ter registrado esses climas, esses paleoclimas. E quais são os métodos utilizados? Primeiro, são o do isótopos de oxigênio, que eles podem identificar as temperaturas em que os ambientes estavam em tempos passados. Em grandes calotas polares, como na Antártica ou no Ártico, pode-se extrair testemunhos, que são grandes tubos extraídos dessas calotas e que foram depositados ao longo dos milhões de anos, milhares de anos e até bilhões de anos de formação do planeta. E dentro desse gelo depositado, foram capturadas bolhas de ar dos paleoclimas.
E essas bolhas de ar, elas contêm os isótopos de oxigênio, que vão nos indicar a que temperatura esses paleoclimas estavam. Outro registro que a gente pode fazer nesses testemunhos de gelo também é se houve evento de derramamento vulcânico. Aqui nesse testemunho, na foto superior, nós podemos ver uma camada meio acinzentada, mais enegrecida. Essa camada depositada na calota, ela é uma camada correspondente a cinzas vulcânicas que foram depositadas em um grande evento neste período e nesta região, que no caso esse testemunho é da Antártica, e que indica um grande evento vulcânico que possibilitou a deposição dessas cinzas vulcânicas nesse registro do testemunho. Outros organismos que também podem nos indicar paleoclimas ou eventos que ocorreram em climas do passado são os anéis dos troncos de árvores. Nessa seção transversal aqui de uma árvore que precisa ser uma árvore bem antiga, por exemplo, sequoias, nós temos a formação desses anéis. Anéis mais estreitos, eles indicam períodos de seca. Aqui, na região onde essa seta vermelha está apontando, é um evento que ocorreu de incêndio florestal. E daí deixa esse registro dentro desses anéis, entre esses anéis de formação da árvore, que nada mais são as deposições dos lenhos dessa árvore ao longo do seu período de vida, de formação. Então, há registros do clima enquanto ela foi formada. Esses tipos de datação de paleoclimas, eles são muito importantes para reconhecer os ciclos de glaciação e os de efeito estufa em que ocorreram no nosso planeta. Saindo dos métodos de datação, entramos agora em alguns conceitos evolutivos. O conceito de êxtasis. O conceito de êxtasis ele nos indica que durante o período de evolução de algumas linhagens, essas linhagens elas permanecem sem grandes modificações ao longo dos anos. Por exemplo, nesse cladograma aqui que vemos, no primeiro, vemos uma linhagem originada de um ancestral comum e, ao longo do tempo, essas duas linhagens que foram formadas a partir desse único ancestral, elas, ao longo do tempo, elas permanecem constantes, ou seja, o formato do corpo dela, que está no eixo X, não varia ao longo do tempo, que é o eixo Y. Outro conceito importante que vai influenciar a evolução dos organismos é o evento de extinção. Os eventos de extinções que ocorrem, eles vão provocar desaparecimentos de algumas linhagens. Porém, esse desaparecimento de algumas linhagens é importante para a irradiação de linhagens que anteriormente não podiam ocupar os nichos por causa das linhagens anteriores que foram extintas.
Aqui nesse cladograma, podemos ver que, depois, originados de um mesmo ancestral comum, surgiram 3 linhagens diferentes. Dentro dessas 3 linhagens, foram surgidas mais novas linhagens. Porém, ao longo do tempo, apenas ocorreu um período de extinção, que é provocado aqui nesse tempo aqui determinado, e fez com que apenas 3 linhagens sobrevivessem e se perpetuassem ao longo do tempo, enquanto as outras elas foram extintas. Nós também temos os padrões macroevolutivos do registro fóssil. Na paleontologia, temos alguns conceitos de que, algumas teorias de como ocorre a transformação, a evolução desses organismos fósseis. E nós temos duas principais hipóteses, duas principais teorias, que ao longo do tempo as linhagens elas vão sofrendo processos graduais e diante desses processos graduais elas vão adquirindo formas intermediárias e ao longo do tempo vão evoluindo para sua forma final. Então, esse processo gradual de evolução é chamado de gradualismo filético. Já temos outra teoria de que no registro fóssil as linhagens elas ocorrem transformações pontuais de um ancestral comum para o táxon derivado final. Então, dentro desse conceito, a morfologia do corpo, a morfologia das linhagens, elas vão ocorrer sem intermediários, de uma forma que a evolução ocorra em um período do tempo, toda a morfologia ela vai mudar, ela vai se modificar para apenas uma final. Dentro dessa teoria, nós temos o equilíbrio intermitente, ou também chamado de equilíbrio pontual ou pontualismo filético. Um exemplo de pontualismo que nós temos no registro fóssil é a explosão do Cambriano, que ocorreu há cerca de 540 milhões de anos atrás, no início da Era Paleozoica. A explosão do Cambriano, ela indica que, no início da Era Paleozoica, houve uma demanda muito grande, um registro muito grande de seres multicelulares que anteriormente à Era Paleozoica, ou seja, anteriormente a cerca de 540 milhões de anos atrás, não existiam. Então, esses seres surgiram de uma forma pontual, em um evento apenas de evolução. Porém, quando falamos que é apenas um evento pontual, não podemos entender que foi de uma hora para outra. Em paleontologia e geologia, nós tratamos eventos pontuais que podem levar milhares de anos.
o que causou essa explosão de vida no Cambriano, no início da Era Paleozoica? Anteriormente, a gente não tinha tanto oxigênio distribuído na atmosfera. E a partir do Cambriano, esse oxigênio ele ficou disponível na atmosfera, principalmente pela grande contribuição dos seres fotossintetizantes dos corpos d'água, os fitoplânctons. Agora nós vamos ver um pouco da evolução das plantas. Bem, as primeiras plantas, elas foram aquáticas e as plantas terrestres, elas surgiram entre o Siluriano ao Devoniano. Então, essas primeiras plantas aquáticas, elas tinham algumas restrições e algumas adaptações que para o ambiente terrestre não são vantajosas. Primeiro, essas plantas aquáticas, elas tinham uma morfologia parecida, por exemplo, com o nosso sargaço. Quando a gente vai para a praia e vê aquelas algas boiando na linha na costa da praia. Então, esse sargaço, ele é uma planta tipicamente com características aquáticas, obviamente. E você percebe o seguinte, que se você pegá-los, você vai ver que são moles, que ele não é uma estrutura robusta. Por que isso? Essas plantas aquáticas, essas estruturas moles, mais maleáveis, elas são mais vantajosas para o ambiente aquático, porque evita o atrito. Se elas fossem muito rígidas e duras, o impacto do corpo d'água sobre essas plantas poderiam quebrá-las. Então, as estruturas são mais maleáveis, mais moles. As plantas terrestres, elas surgiram há cerca de 430 milhões de anos e elas são derivadas das clorófitas, que são as algas verdes. E as primeiras plantas terrestres, elas surgiram com um aspecto similar ao da foto do meio. Plantas menores, que ficavam perto de corpos aquáticos, em climas mais úmidos, que não tinha uma estrutura para crescer verticalmente muito, então elas cresciam muito horizontalmente. Depois vieram as plantas terrestres mais desenvolvidas, que já podiam ter uma estrutura para crescer verticalmente. E crescendo verticalmente, essas plantas desenvolveram caules primordiais. Esses caules primordiais, como essas plantas não possuíam folhas, as folhas são características adquiridas somente depois. Então, essas plantas possuíam um caule fotossintetizante. Elas faziam a fotossíntese através dos seus caules. Aqui vemos um exemplo de um gênero de uma planta que fazia essa fotossíntese a partir do seu caule, que é a Coxsônia. A Coxsônia, ela tinha esse caule verdinho, como vocês podem ver, e elas faziam diretamente pelo tronco a sua fotossíntese. As folhas e as raízes, elas só foram desenvolvidas
depois que o nível de gás carbônico ele diminuiu na atmosfera. Quais foram as principais adaptações para as plantas terrestres conseguissem se adaptar ao ambiente? Primeiro, o desenvolvimento de uma cutícula que previne a dissecação. Como as primeiras plantas elas eram aquáticas, elas não precisavam se preocupar com a dissecação. Porém, as terrestres, elas precisavam desenvolver um mecanismo. E esse mecanismo foi a cutícula serosa. Outro tipo de adaptação que essas plantas tiveram que ter eram adaptações que possibilitavam o crescimento vertical delas. E o que aconteceu foi que elas precisavam de desenvolver os tecidos vasculares, por exemplo, o xilema e o floema, para o transporte da água e dos nutrientes alcançassem os seus ápices, os seus topos. E a partir desses tecidos vasculares, elas também possibilitaram a resistência, essas plantas ficarem firmes na posição vertical. Outra adaptação que possibilitou a dispersão dessas plantas terrestres foram as sementes. As sementes das plantas, elas são transportadas por diversos agentes, sejam eles abióticos ou bióticos. Por exemplo, nós temos insetos que podem levar as sementes de um lugar para outro. Nós temos aves que podem transportar também essa semente. Nós temos morcegos que podem dispersar essas sementes de um local para outro. E também nós temos a ação do vento, onde esse vento pode agir como um agente de dispersão. Outra adaptação que essas plantas precisavam possuir foram os pigmentos. Os pigmentos dessas plantas, eles foram importantes porque começaram a proteger essas plantas da ação da luz ultravioleta. Essa ação da luz ultravioleta pode causar danos no DNA dessas plantas, porque elas podem alterar esse DNA. Então, para se proteger, utilizaram esses pigmentos como um protetor solar, para evitar mutações que ocorressem no seu DNA por causa dessa radiação UV. Outro tipo de adaptação que as plantas precisaram desenvolver foram as raízes. As raízes, elas contribuem, assim como os tecidos vasculares, para a sustentação dessas plantas terrestres e também para a captação dos nutrientes. E os estômatos, principalmente nas suas folhas, que ele vai controlar a perda de água e a entrada de gás carbônico. Uma das principais adaptações sofridas pelas plantas terrestres, o que fez com que as plantas terrestres dominassem o planeta, porque cerca de mais de 90% das plantas terrestres, elas possuem
frutos e flores. Então, esses frutos e essas flores possibilitaram a nutrição do embrião e também a sua disseminação, porque atrai organismos para se alimentar desses frutos e dessas flores. E assim esses organismos também contribuem para dispersar as sementes.